Hoje vamos falar com o mestre Feijão, do Grupo Muzenza de Curitiba. Esse é Cabeça, Henrique. Vamos só. O mestre Feijão já mandou uma mensagem aqui. Beleza, Cabeça? Hoje nós vamos conversar com o mestre Feijão, mestre Corda Branca. Estamos só aguardando aqui. Será que ele já entrou ou não? Mestre Feijão, não entrou ainda. Esquilo. Bora lá, pessoal. Quero ver todo mundo aí. Mestre Feijão já entrou aqui. Deixa eu só chamá-lo. Aqui. Essa entrevista pontual. Agora são 14 horas. Nós temos aí. Ah, aqui é pontual. Ainda fiz o café correndo. Fiz o teste com o mestre e beleza, já tá entrando aqui. O pessoal vai entrando aí, enquanto o mestre tá carregando ali, já vai entrar. Beleza, já está. Opa. Boa Tá tarde, mestre. escutando? Sim, Boa tarde a todos aí, os integrantes que estão entrando no nosso bate-papo aí, né? o pessoal tá chegando aí agora, né? Isso, Como é tem, isso aí. como tem sido de costume, né? É pontualmente às 14 horas. Bacana, é isso aí. É, Inclu... como... Pode Oi? falar, pode falar. Não, como eu estou sempre acompanhando você, tô vendo aí o pessoal passar essa vivência, essa vida da capoeira, né? Então, achei bem interessante o que você está fazendo. Então, de parabéns aí o trabalho que você está fazendo. Obrigado, mestre. Essa é uma forma, né, de demonstrar aí o meu carinho, a minha gratidão aí ao grupo, né, e a minha casa, né, porque na Muzenza eu me sinto em casa, mas eu não vou falar muito hoje não, na verdade eu só vou perguntar, né, Ok. e desde já eu agradeço aí pela atenção, inclusive de todos os mestres, né, que foram bem atenciosos em participar aí com a gente. O único empecilho aqui, problema aqui é a internet, às vezes que fica caindo, dá uma travada. Aqui também, aqui em Curitiba agora começou a chover, então Ah, a sim. gente tem esse probleminha com a chuva também, mas a gente vai dar tudo certo aí. A gente vai passar todas as Sim, com informações. certeza. O pessoal vai avisando aí, ó, tá tudo bem. Então Isso. aí a gente vai deixando passar. Bom, mas me fala aqui, mestre Feijão. Eu vou chamá-lo de você, né? Porque você é jovem, um jovem mestre ainda. Quem é o Emerson Luiz Figueroa? Ok. O Emerson Luiz Figueroa nasceu dia 22/6/72, né? Em Curitiba, sou curitibano. Tenho uma família de 5 irmãos, duas irmãs e 3 irmãos. E com todos, essa família aí, sempre ajudando, né, a gente na capoeira, na nossa vida aqui. É uma família bem tranquila, família que nos dá muito apoio, né? Sou casado, Uhum. tenho a minha esposa Sim, que faz capoeira, a professora Kati, que me ajuda sim, muito. A gente é uma dupla aí que um dá um apoio para o outro. Então o Emerson é essa pessoa tranquila, alguns sim. amigos aí fora da capoeira, dentro da capoeira, uma vida muito grande, né? Eu falo sempre que eu quase nasci dentro da capoeira. É, então, eu tenho uma vivência muito grande aí. Tenho pouca idade, né? Um mestre de Sim. capoeira, corda branca, mas a gente tem
passando essa experiência aí, né, que foi dado para a gente aí. Tive essa oportunidade aí. Isso mesmo. Bom, você é mestre, né? Mestre de capoeira, já pratica capoeira desde os 6 anos de idade, já foi 4 vezes campeão mundial e é mestre corda branca, como você acabou de falar aí, né? Então, eu quero saber de você, mestre, quando que você começou a praticar capoeira? Quando e como? E como? Então, comecei em 78, né? Ali na Marechal Deodoro, na matriz nossa ali. E para contar um pouquinho da história, eu tenho que comentar que quem nos levou, né? Eu e o mestre Sargento, ali começar a fazer a capoeira, foi o meu irmão Marcos, né? Que viu uma roda de capoeira na 15. E daí eu tinha de 5 para 6 anos, e o mestre Sargento tinha uns 9, mais ou menos. E a gente estava numa idade um pouco com muita energia, né? Então resolveram colocar a gente numa modalidade esportiva. E daí o meu irmão, como a gente morava bem próximo à academia, o meu irmão viu essa roda de capoeira, levou a gente para fazer uma aula experimental de capoeira. E ali a gente fez a aula, ficou como um todo. Todas as pessoas que vão fazer uma aula experimental ficam um pouco doído. Eu também tinha pouca idade, então é difícil eu falar nesse começo, né? Eu converso muito com o sargento, a gente vai descobrindo as coisas, então esse comecinho, eu tinha pouca idade, então eu ia como para se divertir, junto com ele, para fazer as aulas, e estava levando um pouco dessa forma, né? Então a academia era bem diferente também. Ali, para quem teve a oportunidade de conhecer a academia, ela mudou bastante a parte estrutural dela ali. Quando você entra na academia, ela tinha uma cordinha na frente. Eu brinco que eu chegava ali, criança, levava no peito aquela cordinha, né, para entrar na sala. Então, tinham os amigos, tinha poucas crianças, né, nessa época. Tinha um amigo meu, um menininho que fez capoeira, eu me lembro, porque o meu apelido também surgiu do apelido dele, né, que era o Milho. Isso, era o Milho. E eu tinha vindo da praia. Eu tinha vindo da praia, estava moreno. Minha família, meu pai bem moreno também. A gente vem da praia, fica uma temporada lá, e eu fiquei bem moreno. Daí o mestre apelidou o menino de Milho e eu fui de Feijão. Então foi aí que começou a história, né? A gente começa com essa... quando eu era pequeno, então não tinha muito a noção do que eu queria fazer, né? Então eu ia muito com o mestre Sargento. Como ele já era um pouco mais velho, eu seguia ele ali. Sim, né? Na verdade, né, não tinha nem... Naquela época, mesmo criança ou adulto, às vezes não tinha nem muitas pretensões, né, de seguir adiante, de ser professor, de ser mestre, né? Porque não tinha essa profissionalização ainda, né? Mas antes do senhor responder, eu quero só perguntar para o pessoal aqui se a imagem do mestre está travada ali ou se está rodando normal, porque aqui para mim está travado. Eu escuto, o áudio está bom, mas a imagem estava travada. A minha imagem está travada para você aí? Não, tá bem, tá bem. Aqui eu estou escutando bem, a imagem está boa. Para mim a sua imagem está travada, mas o áudio está saindo bacana, eu estou ouvindo tudo. Eu vou só tirar aqui e chamar o senhor novamente, tá? Já, já. Okay. Menos de 5 segundos. Opa. Mestre Feijão, Mestre Feijão. Entra de novo, mestre.
Professora Catil, você fala para o mestre entrar aqui de novo já? Aqui, daqui. A imagem do mestre estava travada para mim. Mas o áudio eu estou escutando. É porque cada um tem a sua internet também, né? Cada um tem o seu... Enfim, vamos lá. Opa, tá me ouvindo bem agora? Eu escuto. Só a imagem que está um pouco travada. Ué, será que... Mas eu tô... Deixa eu... Aí, agora tá melhor. Mas eu escuto, Melhorou? normal. Você tá me vendo aqui ou não? Eu vejo, mas a imagem fica parada, mas o áudio fica normal. Tá, vamos... Tá ouvindo? Beleza. Aí, ó. Melhorou? Agora sim. Agora sim? Ah, então beleza. Vamos lá. Então vamos Você continuar daí, aqui. eu daqui. Vamos lá. Mas, como eu tinha falado, né, mestre? Mesmo criança, ou às vezes até um rapazinho, um adulto, na época, não entrava na capoeira com aquelas pretensões, né, de, eu também vou ser professor e tal. Queria conhecer ali, né, porque o mestre burguês sempre foi desbravando, como eu falei aí numa entrevista com outro mestre, que aonde as pessoas iam naquela época mostrar a capoeira, era tudo novidade, né? E aqui, essa época, em 78, até 80, 81, era uma novidade. O mestre fazia muita divulgação, muita roda na 15. Então, como eu falei para você, não tinha tanta criança ali no momento. Eu treinava Sim. no período da tarde, eu, mestre sargento. Então, tinha seus limites ali, né? Não era igual hoje, que é muito mais fácil você treinar, você aprender, né? Eu sempre falo que para aprender a fazer um movimento, hoje o aluno vê na internet, chega na academia já fazendo o movimento. E na minha época ali, Verdade. eu até posso contar uma história que para fazer um macaco, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos treinando. Eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de fazer os movimentos, né? E eu ficava ali, como eu treinava à tarde, depois do treino, o mestre ficava comigo ali, com paciência, na minha perna, empurrando para passar as técnicas para poder fazer o macaco, né? Então, era um tempo que você não tinha esse recurso, né, até mesmo para você ter mais conhecimentos. Então, era um mestre na tua frente, ele passando todo o conhecimento ali para você. Então, Sim. nessa época foi um pouco assim. Então, a gente focava bem aí nos treinos com o mestre, não tinha internet, não tinha essa comunicação que a Sim. gente tem hoje. Verdade. Inclusive, o mestre tinha uma aula assim para criança e uma aula para adulto, ou o tipo de treino era a mesma coisa? Nessa época eu treinava ali no período da tarde. Então, eu, mestre sargento, a gente treinava no período da tarde, na primeira aula. Então, já começava a ter crianças e adolescentes ali. O pessoal mais velho treinava à noite. Então, ele dava um treino não muito puxado para a gente. Então, era conforme o número de alunos e quem estava fazendo a aula. E, claro, no período da noite tinha os mais velhos ali que ele conseguia fazer um treino mais puxado para eles ali. Tá? Mas Entendi. nessa época não tinha não dividia uma aula, que nem hoje a gente dá uma aula para criança, uma aula para adolescente, uma aula para Sim. os mais velhos. Então não tinha muito isso aí. Era uma aula de capoeira, né? Se a Exato, pessoa era entrasse lá ia se adaptando. exato. E a gente eu acho que a época também não estava numa época que a capoeira estava
tendo o seu espaço na cidade, né? O Messi também estava conquistando os espaços dele em Curitiba. Então foi uma época, a gente diz dura, porque tinha que fazer um trabalho muito bom, né? Como ele teve, ali tem, né? Até hoje, a gente tem aqui um legado, e eu acho que isso daí a gente leva uma experiência muito grande que a gente tem ali, né, com o Messi Burguês. Entendi. Na verdade, né, eu gostaria de pedir para o pessoal aí que for fazer uma pergunta, faça perguntas curtas, porque se a gente for parar para ler o texto que escrevem aí a gente perde até o fio da meada aqui na conversa com o mestre, tá? Principalmente o pessoal da música. Até mesmo porque eu sou um cara um cara tímido, não mexo muito com a internet. A gente é uma ferramenta nova, que a gente está se adaptando, então as pessoas vão fazendo as perguntas, a gente vai passando, não vai conseguindo ler ali, parar para ler. Exatamente. Né? O que eu queria falar, uma coisa interessante, Gamit, que nessa minha vida da capoeira, né, que na época que eu tive 10 anos, mais ou menos, eu tive junto com a capoeira, eu participava de campeonatos de natação. Então, eu tinha ali, fazia uma exibição, né, de natação, fiz um treinamento num clube de Curitiba e o clube gostou. E daí se interessou, fez um convite. Eu tinha 10 anos, mais ou menos, para fazer natação para competir. Isso é uma coisa que eu levava também, levei junto com a capoeira, um período da minha adolescência aí, que fazia 3 horas de natação e depois, à noite, eu ia, daí a gente já vai mudando, vai tendo idade, o Mestre Sargento também vai tendo idade, o Mestre Burguês vai vendo as possibilidades de colocar a gente nas equipes dos mais velhos, né? Então ele já passa para a equipe da noite, e eu com a natação eu também vou fazer aula à noite com o Mestre Burguês ali. Então eu tive 3 anos fazendo natação. Como eu falei, era 3 horas de natação todo dia e mais 1h30 de treino. 1h30, chegava às vezes 2 horas de treino. Então você imagina você ali com 10 anos estudando, daí de manhã estudava. Então foi uns 3 anos aí bem complicado. Muita parte física, né? E chegou um momento que eu tive que escolher o que eu ia fazer ali, ou se eu ia continuar na natação ou ia fazer capoeira. Então, o Mestre Sargento foi uma pessoa que me deu uma referência, como ele começou a competir, como o Grupo Muzenza tinha muito campeonato, tinha vários campeonatos internos, fora, e ele já estava entrando com uma equipe dos mais velhos, né, que competindo. E eu também, junto com ele, né, e conversando, eu deixei de fazer a natação, né, porque era muita parte física, e escolhi para fazer a capoeira. E isso daí me motivou bastante, esses treinos com o pessoal mais velho. Eu tendo 10, 11 anos, indo para treinar com esses adultos aí que estão competindo, começando a competir. Sim, inclusive, né, uma coisa que eu ia falar aqui, que eu tinha dado um branco aqui, era que quem ouve você falando agora que tinha dificuldade de fazer o macaquinho, se não ouve por você mesmo, eu falar, não ia acreditar se alguém contasse, né? Falou, não, tá brincando, que o Mestre Feijão tinha dificuldade de fazer um macaquinho. Não, mas aí, verdade, então... verdade, isso daí eu tive muita dificuldade, não só no macaco, e como a gente está conversando, você, na época, você via a pessoa fazer. Você via na roda. Era isso só. A pessoa não ia lá te ensinar
era o mestre que ia te ensinar, né? Não tinha Acabou os tutorial eventos. no YouTube, né? Não. Isso daí é agora que a gente tem, tá? É muito mais fácil, né? Sim, É fácil jogar capoeira, mas você entender ela, você tá entendendo o outro lado da capoeira. Eu acho que a gente chega numa fase, você sendo capoeirista, você entende isso, que você chega numa fase que você tem que entender o que é a capoeira. Não é verdade. simplesmente levantar a perna, Sim. né? Isso é uma coisa importante. Eu sempre passo para os meus alunos. É fácil levantar a perna. Entender o que é, entender o jogo, entender a nossa história. Então, isso é importante. Verdade. Então, E, essa época não existia. Não existia. Nossa época, aí era o contato físico ali com o mestre, com os integrantes mais velhos que o mestre tinha na época, e a gente ia assimilando as informações nesse momento aí. na íntegra, né? E você E, competiu então na capoeira? Você participou de campeonatos de capoeira naquela época? então, em 84, eu participei do campeonato, um campeonato paranaense de capoeira, até de 10 a 13 anos, na época que a capoeira estava ligado à Federação Pugilismo de Capoeira. Então, eu tenho um certificado até dessa época. Eu tirei primeiro lugar. Era um campeonato diferente. Era um campeonato que exigia mais contato, quedas, não podia usar a mão, não podia usar o corpo em si para agarrar o companheiro, né? Entendi. Mas podia lá soltar um martelo, podia dar uma rasteira, não tinha tanto floreio esse campeonato, era mais um contato, né? Contato, porém, mais um jogo de perna mesmo, né? Exato, era mais um jogo de perna e não tinha proteção. A gente, nesse começo, não existia proteção, era mais mesmo pernada, rasteira, e eu tinha aí uns 11 anos quando fui competir, então foi mais ou menos uma experiência diferente, até mesmo como eu falei para você, não tinha muito, até aí eu não tinha muito esse como posso dizer para você, eu não conseguia fazer os floreios que meus companheiros, amigos aí faziam, né, bem. Entendi. Eu não conseguia, eu ia levando mais do meu jeito. Que legal. Mas e aí o tempo foi passando, você foi crescendo, né? E sempre treinando. E quando você se formou professor, como é que foi esse processo aí? Então, esse processo até difícil a gente falar um pouco, porque é muita de 87 até 90 passou muita coisa comigo, né? Muita era um campeonato, era treinamento, então fui para a Bahia, fiz pesquisa, então era muita coisa, então complicado, então tem que ser bem conversado para a gente entender. Então, em 87, eu vou para um campeonato, o Grupo Muzenza é convidado para ir para o primeiro GEBS, que a capoeira do Paraná ia participar. O GEBS é os Jogos Estudantis Brasileiros. Foi em Campo Grande, eu fui participar. Isso daí era um campeonato que envolvia não só o jogo da capoeira, era um campeonato que exigia você cantar, tocar, apresentar um trabalho escrito sobre a capoeira, existia palestra dos mestres, então essa época a gente foi para conhecer esse campeonato. Até nessa época o mestre burguês não foi, ele mandou a gente, né, teve 2 integrantes, eu fui um deles. E foi muito bacana a experiência que eu peguei. E aí começa a ter uma mudança até da minha cabeça do jogo da capoeira, que eu tinha que colocar alguns floreios, tinha que treinar alguns floreios para colocar.
Ali começava a entender, né, o jogo da capoeira. Exatamente. Em 88, 89, mais ou menos, o mestre faz uma reunião onde ele começa a conversar com o pessoal para fazer uma formatura. Né? Começa mais ou menos 40 pessoas ali. Então tem um grupo para fazer uma formatura e a gente vai para Salvador, né? Fazer uma pesquisa. Né? A gente fica lá uma temporada na casa do mestre Itapuã, fazendo uma pesquisa sobre a capoeira regional. Travada aqui. Tá me ouvindo, Gamit? Mestre, oi? Deu uma travada aqui. Pode repetir sobre a ida para Salvador? Então, em 88, 89, a gente vai para Salvador, né? E eu fico na casa do mestre Itapuã, tem uma temporada lá, onde a gente faz umas pesquisas sobre a capoeira regional, onde até hoje o Grupo Muzenza tem a base das sequências do mestre Bimba, foi tirada aí dessa pesquisa com o mestre Itapuã ali. Então, tive a honra também de participar de uma roda onde tem alguns grandes mestres, né? Mestre Valdemar, onde eu sempre falo que eu estava lá, tem nas redes sociais, tem alguns vídeos, eu consigo ver. Inclusive, você tinha quantos anos nessa viagem? Que eu já vi um vídeo seu, você bem novinho lá. Eu estava fazendo 17 anos, mais ou menos, ali. Eu estava com 17 anos, 16 para 17. Então, entendi. Ali a gente vê o mestre Valdemar fazer aquele último jogo, até depois disso ele vem a falecer. E a gente escuta algumas reportagens que a gente está fazendo ali que ele ainda estava aprendendo a capoeira. Então, isso marcou bastante, né, a minha vida capoeirista. Deu uma travada aqui. Vendo? Isso marcou? Marcou muito na minha vida capoeirística, né? Que o mestre Valdemar falando isso, que ele estava aprendendo, e em seguida ele falecer, né? Então isso ficou bem marcado. E a gente teve outras rodas, mestre Ezequiel, excelente roda, a gente mestre Paulo dos Anjos, na academia dele. Então tive uma época também de muita pesquisa e muito sebo, procurar livro, ter curiosidade de ter um livro, de ler, conseguir ter a peça na tua mão, né? Então, isso daí foi uma época muito boa. Então, sim. Isso em 89. Aí retorno para Curitiba, vem uma geração nova de capoeiristas antes da formatura, porque a gente vai sendo convocado por GEBs, novamente o GEBs. Então é legal eu falar que essa época surgiu uma nova geração que os mais velhos davam o nome de Trem da Alegria. Né? As pessoas mais velhas aí, o mestre Sargento se estiver ouvindo, até o mestre burguês estiver ouvindo, ele vai lembrar, e os integrantes que fizeram parte. Então era o Trem da Alegria, que a gente tinha o pessoal que competia, os mais velhos, o pessoal que tinha mais experiência, e nós vindo ali, adolescente, 16, 17 anos, querendo estar nas rodas, ser o pessoal que comanda. Então eles deram o apelido da gente de Trem da Alegria. Trem da Alegria. E esses treinos era interessante que o mestre marcava no domingo de manhã. Domingo de manhã, bem cedinho. Já era para testar vocês, né? Então, teve uma edição, eu estava até aqui recordando, teve uma edição que eu não competi. Eu não me lembro se eu não fui, provavelmente eu não fui porque eu estava doente. Então o mestre fazia muito isso aí, como tinha a equipe aí, e ia 2 integrantes, 2 ou 3 ali, então eram poucos, e iam competir. Então
tinha aí 15 alunos ali treinando, então quem faltava, o mestre fazia o cortava. Então todo mundo já sabia. Quer sair no sábado, domingo de manhã você tem que estar aqui para treinar, e o treino, a gente acabava, era meio-dia mais ou menos. Então, uma época que eu aprendi bastante, o mestre tinha passava toda essa informação direta para a gente. Então, foi uma época que mexeu bastante com o meu jogo. E fui para Brasília, que foi onde foi o campeonato, e tirei 3º lugar. Queria até deixar bem comentar sobre isso, que lá na época a gente teve grande problema com o treinador, né? Que sempre ia um treinador junto com a gente. E a gente tinha uma semana de adaptação. Nós tivemos um problema com o treinador, e não passava, as informações estavam em outro lugar, querendo ver atletismo, querendo ver outra coisa, e nada de capoeira. A gente fez, eu e outro amigo meu que a gente estava, que era da Muzenza, né? E a gente, o Merenda, né, na época, a gente pegou e fez uma ligação para o mestre burguês, dizendo que nós estávamos com esse problema. Deu tempo do mestre burguês entrar em contato com uma pessoa que foi muito importante para esse campeonato para a gente. Mim, tudo no telefone, tudo na ligação. No orelhão lá, né? No 90. De repente, quem chega no alojamento 2 dias depois, mestre sem aço. Nossa! Mestre sem aço. Então, ele sabe disso. De Brasília. Ele estava em Maringá. A gente fez a ligação para o mestre burguês. O mestre burguês conversou com o mestre sem aço. Na época não era mestre, mas ele foi para lá para nos ajudar. Fez alguns treinamentos e cheguei a tirar o 3º lugar. Então foi muito bacana isso aí. Você vê que a gente tem esse espírito de irmandade, né? Então, de ver a dificuldade do companheiro e tentar ajudar. Então ele teve a gente fez treinos ali, teve um período ainda de treinamentos com ele ali. Mas foi bem bacana. Queria deixar bem esse abraço para ele aí. Muito obrigado. Inclusive, eu posso falar sobre essa irmandade, porque eu lutei em Curitiba, lutei no Maranhão, lutei aqui em São Paulo, e sempre tem um Muzenza para entrar lá comigo. Eu treinei lá no Maranhão com o menino da Muzenza lá, o professor Jack. Aqui em Curitiba, o mestre Museu, o Choquita, a Goiaba entrou comigo lá na hora que eu fui sair na porrada. Realmente essa irmandade aí é muito importante. Mas, mestre, você sempre teve uma boa relação com seus colegas de treino nessa época aí. Inclusive tem um caso aqui engraçado, que parece que um dia você foi fazer uma visita na casa de um colega e tinha um bolo nega maluca lá que, para não fazer desfeita, o mestre foi lá e comeu uma forminha de bolo nega maluca. Como é que é essa história aí, mestre? Mudando um pouco de assunto. Então, essa época aí do trem da alegria nossa aí, que era jovem, aí a gente ia para casa dos amigos, né? E deixar bem claro que eu era sempre um magrinho, cara. Eu não comia muito, não, hein? Bom, pediram para eu falar sobre esse assunto aqui com você, mestre. Ó, foi o pessoal aí, hein, viu? O que eu na minha casa aqui, o meu apelido é o mestre formiguinha, né? Eu gosto muito, gosto de doce, né? Minha família gosta quando se reúne, faz muita comida, faz a sobremesa, aquele banquete. Então daí fala, o mestre formiguinha tá aí, então vai comer o doce. Mas eu tô me cuidando, né? A idade vem chegando, a gente vem tendo vendo os caminhos, né, que a gente tem que correr aí, então a gente tem que se cuidar. Então, vou deixando de comer um pouco de doce, comendo um pouco mais saudável, né? Mas isso aí eu vou deixar bem claro que eu não comia a forma, né? Eu acredito que foi o americano que passou essa informação para você. Ele sempre fala que eu como a forma inteira. Ele que comeu inteiro lá o bolo.
Não, não vou falar que foi ele para não comprometer. Bom, mestre, nós temos aqui 25 minutos ainda. Tem alguma pergunta aí? O Gesso perguntou aí. Gesso, depois você assiste um vídeo no YouTube que a resposta vai estar lá. Mestre Gesso perguntou por que feijão. Assista o vídeo no YouTube que a resposta está lá. Mestre, então você participou de vários jabs e em algum momento você falou, vou sair fora, vou embora do Brasil. E morou lá na Europa um tempo. Fala para nós essa história aí. Então, fui morar na Europa. Primeiro, antes de falar da minha ida para lá, eu tenho que falar que eu fui duas vezes antes, 2 ou 3 vezes para lá. O mestre Abdullah me levou a primeira vez, eu fui campeão mundial, fui a segunda vez, tive oportunidade também de ir junto com o mestre Sargento, e os dois irem para lá. A gente deu alguns cursos, também intermédio do mestre Abdullah, recebi algumas propostas para ir para a Itália, até mesmo nessa proposta foi o mestre Sargento, vendeu tudo, as coisas dele aqui, foi para lá. Eu estava começando o meu trabalho aqui no Brasil, então minha ideia não estava focada ainda fora. Entendi. E depois, claro, fui conhecendo as pessoas que estavam fazendo o trabalho fora do Brasil, e com a minha esposa também, na época, era namorada, ela tinha recém-entrada na faculdade, não recebeu outra proposta, não quis ir, esperei ela terminar, falei, vamos conversando, e quando você terminar, ela tinha também o intuito de continuar os seus estudos, né? E daí Sim. Foi uma coisa que juntou, né? Eu, a professora Cate, juntamos para quando ela terminasse os estudos dela aqui da Federal, a gente fosse para algum lugar da Europa. Fiz uma turnê ali, e em uma das paradas eu parei no professor Quebra-Coco, né? E ele falou, olha, por que você está com interesse, por que você não dá uma paradinha em Valladolid, porque é a capital de Castilla e León, na Espanha. Você dá uma olhadinha ali, veja, a cidade é grande, é a capital, tem faculdade também para a CAT. Então a gente passou lá, viu, gostou, e por acaso foi aceito o trabalho dela na faculdade. Então isso também nos mexeu, e a gente foi para a Espanha. Uma coisa importante falar que essa época é uma época que a capoeira também não era tão divulgado na Europa. Então a gente levou DVD, a gente foi numa época muito ruim, né? Hoje muito mais fácil você entrar para dar aula, todo mundo conhece. A gente levou DVD, mostrava o DVD, chegamos em junho, mais ou menos, lá, foi junho para julho, é um período quente, as academias fecham, o pessoal viaja, então nós tivemos esse grande problema lá. A gente foi com o pensamento de chegar, conseguir um local para dar aula, o dinheiro Sim. desvalorizado, e continuar o trabalho. E foi totalmente o contrário. Você chega lá, não tem trabalho, o teu dinheiro vai acabando, e a gente começou também conheci um menino lá que já fazia capoeira, que foi aluno do professor Cabecoco lá, e ele também nos ajudou bastante. Ele era da TV, fez uma divulgação, eu dava aula no começo, dava aula no gramado da praça, e daí reunia uns 10 alunos ali. Tinha um rapaz de outro grupo que a gente ficou sabendo que ia uma vez por mês dar aula de capoeira, e daí quando ele divulgou que estava chegando um mestre de capoeira morando em Valladolid, os alunos foram atrás e começaram a fazer aula comigo. Aí a gente começou o trabalho ali em Valladolid. A gente fazia apresentações, fazia shows, começamos a fazer eventos,
E seria isso aí, mais ou menos, ali o começo do trabalho na Espanha. Espanha. E você rodou toda a Europa ali mostrando capoeira, morando na Espanha, viajou, né? A gente, com a facilidade, né, de você se deslocar, ali na Europa a gente fez apresentações em outros lugares, daí o grupo Muzenza também começou a levar outros professores, o mestre burguês começou a ver essa possibilidade de abrir outros núcleos em outros países, e a gente começa a ajudar essa parte. Com a nossa experiência, a gente começa a ajudar os outros países e a também levar o pessoal que começa a chegar ali na Espanha, né, até o contramestre Magrela, quando chega ali, a gente tenta ajudar e vai indo. Até mesmo eu já vi que o contramestre Salsicha deu depoimento, então ele estava do nosso lado, uma cidade do lado. Então a gente se unia, né, se reunia alguns fins de semana com apresentações, era um momento que a gente podia fazer se ver, conversar um pouco e trocar as informações. Que bacana. E o senhor ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 7 anos e meio, quase 8 anos. Trabalhando com capoeira? Trabalhando com capoeira, tive que trabalhar um verão. Como eu tive essa minha vida ali também com a parte de natação, eu fiz um trabalho lá de socorrista. Então tinha a piscina dentro do condomínio e ficava alguém ali cuidando da piscina, né? De socorrista ali. Eu aprendi bastante ali, onde eu aprendi muito a falar espanhol, porque tinha muita criança, né? A gente nessa época, tinha uma dificuldade muito grande de ter alunos, crianças, né? Era um pessoal ainda, como era novo, a gente não conseguia entrar em um colégio para dar aula para criança. Então a gente teve muitas reuniões, conversas com os próprios professores. A professora Cate realizou um livro, uma pesquisa sobre o livro, falando disso também, da idade do capoeirista na Espanha no começo, né? Era muito alto, não tinha tanta criança. Hoje em dia não, hoje em dia já a gente vê aí os integrantes lá com muita criança. Hoje a capoeira, né, tem um trabalho voltado assim para criança, né? Acho que em todos os lugares, né? Eu acho que as pessoas, o mundo acadêmico vê que a capoeira é uma riqueza muito grande, né? A gente tem uma riqueza aqui e passa essa formação para uma criança. Não só a parte física, motora e música, a parte música e a história que a gente tem. Verdade. E em 2011 aí você resolveu voltar, né? Porque o que aconteceu que resolveu voltar? O bom filho a casa torna, né? Exatamente. Então, um dos motivos era a gente pegou uma crise, né? Lá na Espanha. Eu lembro. E o outro foi a família. Mesmo o mestre Sargento estando perto, ele morava ali em Portugal, mora em Portugal, né? E são 6 horas de viagem, mas a gente ficava muito tempo sem conversar, sem se ver. E isso contou muito. Tivemos essa parte, né, da família não estar junto, isso contava muito, né? Já, como eu contei para você, a minha família é muito unida, a família sempre está junto nos eventos, então isso contava bastante. E a minha esposa, como foi com o pensamento de fazer o doutorado e já tinha terminado, nós tivemos um falecimento, né, da avó dela, então isso contou muito, a gente sentiu bastante e a gente retornou. Ela mandou o currículo na hora, aceitaram, perguntaram que horas que ela ia estar aqui, não, peraí, eu estou na Espanha. Então isso, com tudo isso, mexeu com a gente, né? O retorno para o Brasil opa! Tinha dado uma travada, mas já voltou.
Já voltou. Então, daí eu retorno Só para o travou de Brasil. novo. Aqui travou. Beleza? Então, daí eu retorno para o Brasil com tudo isso, com ela. E também tem acho que minha mãe estava esperando, né, o filho dela voltar ao Brasil, Sua né? mãe. Só um momento. Sua E mãe. alô? Tá me Sua ouvindo? mãe. Continua de onde você Então estava falando. então nós voltando para o Brasil, né? Nós tivemos também o falecimento da minha mãe, né? Aqui, Ah, então foi uma coisa que marcou bastante. Então era um momento de a gente voltar ao Brasil, voltar à família. entendi. Isso daí é o que contou bastante. E na Espanha a gente tentou colocar lá um aluno do mestre Sargento no meu lugar, porque o trabalho era forte, é forte, né? Já estava Colocamos lá solidificado. Já estava forte lá. exatamente. Então daí ficou um aluno do mestre Sargento, o Jerico, não deu certo, né? Não deu certo. E depois a gente fez o convite para o contramestre Magrela assumir, onde ele está até hoje. Né? Ah, tá. Que bacana. Ô, a semente, Então, então. Essa até semente. mesmo, até mesmo porque o contramestre Magrela foi a gente que levou para lá. A gente fez um acordo com eu, o mestre Sargento, de levar os campeões mundiais da atualidade. Então Sim. até foi o mestre Sargento levou a Denga, a professora Denga, e eu levei o contramestre Magrela. E Que ali a bacana. gente deu todas as informações para ele e ele tocou a vida deles para frente. E a semente brotou, né? Exatamente. Ele tem um trabalho muito forte lá. Legal. Bom, e falando novamente, né, em campeões mundiais, né, voltando ao assunto lá sobre campeonatos, né, eu estou falando aqui com o 4 vezes campeão mundial, inclusive recente, agora no começo do ano, se sagrou campeão novamente. Fala-me desses campeonatos aí, mestre, o campeonato mundial da Muzenza, que é Então, aberto, inclusive, né? exatamente, é aberto. A gente já viu lá que quem tem a oportunidade de ver os vídeos aí pela internet vê que tem outros grupos participando. Né? Então Sim. o Grupo Muzenza começa em 2000, onde eu pego a corda de mestre. Em 2000 ali a gente tem o campeonato aberto. É interessante falar nele porque ele era aberto e era como fosse um absoluto. Né? Era só separado a divisão de crianças e mulheres, e o resto era, até mesmo outros mestres participaram dessa Entendi. edição, e eu tive a honra de ser campeão aí, na primeira edição. Né? Que bacana. Foi um mundialito, né? Exatamente, foi na virada do século, lá no evento que eu também recebi a corda de mestre. Então, Olha, que é uma bacana. mudança, né? Tem uma mudança aí dos regulamentos, né? Esse campeonato era com número, então levantava a plaquetinha, aparecia um número e você ia competir. E era muita Entendi. gente. Era sorteado ali, então. Era sorteado. Que Até eu bacana. tive... você falou do contramestre Gesso, né? Eu tive a oportunidade de jogar com ele lá. Oh, aí sim. Pessoal das antigas aí. É, E, e o bicampeonato? Bicampeonato foi já em 2007. Eu já estava lá na Espanha, né? O primeiro eu morava aqui no Brasil e o segundo eu já estava na Espanha. Fui com a delegação representando a Espanha. Foi em Ah, Saquarema. tá. Foi em Saquarema. Eles já fazem a mudança um pouquinho de regulamento, já muda um pouquinho. Aí não é tanto tem as divisões e ali o sistema é o mesmo, né? E foi lá em Saquarema, eu tive a oportunidade também de mostrar o meu trabalho lá. Que legal. A professora Catiusa está me corrigindo ali, não foi o Mundialito, não. Foi o Melhores do Século, né? Em 2000. Exatamente. Melhores do século, é isso aí. Isso. E depois veio o tricampeonato. Tricampeonato também no Rio de Janeiro,
também vim com a delegação da Espanha, morava na Espanha, foi em 2013, ali no Botafogo, naquele campeonato. Já começo a sair da categoria, já entro para a categoria Master. Ali, a idade vai chegando. Vai chegando, então as mudanças também um pouquinho, já começa a ter essas categorias, então começa a mudar um pouco o campeonato. Deu uma travada aqui. Estão me ouvindo? Repete de novo, mestre. Essas categorias. Então, elas começam a ter essas categorias de Master e começam a ter essas mudanças, né? O grupo vê uma necessidade. Sim, sim. Até porque para competir com aquele jovem, às vezes aquele mestre, contramestre ali de 35 anos, de 34 ali, o cara tá numa outra pegada, né? Exatamente. A gente que é competidor, a gente sabe, você mais do que nunca sabe que é diferente. E o capoeirista, ele também ele não tem essa... Ele sabe, mas ele não tenta não colocar na cabeça que tem esse grande problema da idade, né? Até mesmo numa roda de capoeira, tem o pessoal aí quer competir com um menino de 18 anos, aí não dá certo. Você mas tem que acho que começa... Pode falar. Aí você tem que correr tem que correr pela beirada da roda, tem que pegar a tua experiência aí para poder jogar tá junto ali no jogo com esses meninos mais novos, né? Então Verdade. É uma dificuldade muito grande. Inclusive, na verdade, é mais um pioneirismo, né, do mestre burguês e o grupo Muzenza e fazendo essas categorias aí, Master e tal, já para dar essa equilibrada, né? Exatamente, isso é muito importante, porque senão eu acho que a gente vai sofrer muito, sofre. Eu sei, esse último Mundial agora que a gente teve, eu vi que fechou a quarta vez que você é o campeão. Quarta. Sim. Claro que eu competi em outros campeonatos, né, que eu participei mais 2 edições, né, onde eu tirei eu tirei 5º lugar, o outro eu tirei, fui revelação, foi destaque técnico, e esse eu senti bastante, me preparei, né? Hoje eu posso dizer para você que o campeonato, da forma que a gente tem hoje, ele não é simplesmente eu vou entrar para competir, você tem que se preparar, tem que se preparar. Preparado. Condicionamento, as técnicas, tem que estar preparado. Exato. O grande problema da idade também, né? O grande problema da idade. Se você não tiver essa divisão de categorias, não consegue desempenhar, né? Não fica equilibrado, né? Não fica equilibrado. Verdade. Mas, mestre, um dia antes desse campeonato, né? Inclusive esse último aí que o senhor ficou 4 vezes campeão mundial, você recebeu a corda branca, né? Que é a corda máxima do Grupo Muzenza. Você e mais 4 colegas, né, receberam a corda. Me fala da sua corda branca, do momento, daquela emoção que foi receber a corda branca. Depois de mais de 40 anos, junto com o mestre burguês, no Grupo Muzenza, recebeu a corda branca de mestre. Então, é uma emoção que a gente não consegue explicar. Essa vida da capoeira, a gente vai... Cada evento que a gente vai participando, a gente vai tendo emoções diferentes, né? Mas é uma pergunta muito interessante, porque eu nunca tinha me visto assim, eu de corda branca. O meu pensamento que seria, a corda branca seria sempre do meu mestre. Ele seria sempre o gran mestre, o corda branca. Então, foi uma surpresa. E eu eu digo que eu sou o caçula deles, né? Eu sou o mais novo. E, né, eu até mandar um forte abraço para eles aí, mestre Goerê, mestre Senhaço, mestre Peixinho, mestre Sargento, meu irmão. Então, é uma honra de estar junto com eles. E eu brinco que a corda do mestre, a gente nunca vai igualar. A corda dele tem mais
mais fios brancos, né? Tem muito mais experiência. Então, nós estamos aprendendo. E com tudo isso aí, ó, que está acontecendo, mais do que nunca a gente tem que aprender mais ainda. Então, Verdade. isso é muito importante. Então, essa emoção aí é muito grande. A gente que, nos momentos de receber a corda ali, a gente está muito emocionado. Todos nós, né? Todos ali. A gente viu a entrega do berimbau do mestre. Aquele berimbau estava comigo. Ele não sabia, meio que não sabia, tirar uma foto na minha academia, mostrar a cabaça, ele queria saber onde estava. Eu também fiz uma restauração, pedi para alguns, o meu aluno, o Lagartixa, fazer uma restauração e para a gente entregar esse berimbau. Até mesmo que ele ficou emocionado quando viu o berimbau lá, né? Então foi uma coisa muito bacana. E eu tento passar agora, tenho certeza que quando acabar toda essa pandemia nossa aí, esse grande problema que a gente está tendo no mundo todo, tentar Já passar pode falar um pouco sobre isso, mestre, por favor. Como então, você está vivendo agora? Quando passar tudo isso aí, a gente passar toda essa informação, ir nos eventos, participar de curso, palestras, passar toda essa informação que o mestre nos passou, né? E ainda que tem muito ainda para passar para a gente tem muito ainda que aprender. Então, esse momento, então a gente tem que pensar, a capoeira ela é tão rica que ela se modifica conforme os tempos, né? Então, Verdade. hoje eu trabalho só com capoeira, eu tenho a minha academia, a gente estava passando... Moro em Curitiba, nós estávamos reformulando a academia com outras modalidades, tivemos que parar tudo, então teve uma paralisação onde a gente tem que, os projetos que a gente tinha ali na academia, então a gente tem que modificar as coisas, estou trabalhando em casa, né, como alguns professores, mestres estão fazendo, né, com uma plataforma, para continuar a motivar os alunos, para a gente não perder, né, essa motivação dos alunos. Senão, quando voltar, tem aluno que perde a motivação e daí fica mais difícil da gente conseguir. Verdade, para voltar mais forte, né? Exatamente. Isso. Bom, mestre, pode falar. A gente tem que ir cuidando, como isso foi passado, né? O mestre sempre cuidou da gente, então, a gente também tem cuidado dos nossos alunos, toda essa informação aí. Verdade. Eu agradeço a todas as pessoas que estão aí acompanhando essa entrevista com o mestre Feijão, tá? E vejam depois no YouTube, que já estará lá daqui a pouquinho, tá bom? E então, mestre, muito obrigado. É um grande prazer, uma emoção estar aqui conversando com você. E pode dar as suas considerações finais aí, meu amigo mestre Feijão. Então, queria só deixar uma mensagem e também, não sei quantos minutos eu tenho. 2 minutos. 2 minutos, então, deixar aquele muito obrigado à minha família, aos meus companheiros da capoeira, à minha esposa, ao meu grande mestre. 1 minuto. É o meu grande mestre que está sempre aí olhando a gente, ao meu irmão, mestre Sargento, um forte abraço e eu acho que seria isso aí. E a você, Gamit, essa oportunidade para a gente contar um pouquinho da história. Tá certo? Obrigadão. Eu sempre falo para os mestres que eu convido os mestres que eu tenho interesse em ouvir também, tá? Um grande respeito e admiração aí para você aí, tá bom? Muito obrigado. Abraço. Obrigado aí, a oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, axé. E é isso aí, pessoal. Camisetinha, 40 anos, mestre Feijão. Esse é o mestre Feijão. Nossa, é emoção demais. Um grande abraço e se cuidem. Menos de 30 segundos aqui. Tchau, axé e continuem se cuidando.